Bom, gente, vamos começar então com as nossas resoluções e comentários das questões. Eu coloquei aqui para vocês questões referente ao Enem de 2019, do ano passado. Peguei a prova cinza, né? A área de conhecimento, então, vai ser das ciências da natureza e suas tecnologias, e o componente curricular física, porque na prova, assim, não tem distinção das questões, é tudo misturado, não é biologia, física, química, é tudo junto nessa grande área do conhecimento que é a ciência da natureza e suas tecnologias. Então, começando, eu peguei, aqui eu dou um aviso para vocês lerem, né, e falo aqui um pouquinho dos materiais que eu fiz, que eu vou fazer 2 materiais iguais, porque esse de vídeo, né, e um outro material que vai ser esse próprio PowerPoint que vai ficar disponível para os alunos que não têm um acesso ilimitado, né, de dados de internet, então eles não conseguem acessar muitos vídeos, né. Daí fica esse material para eles poderem acessar também, assim como os que vão poder acessar esse vídeo. E toda vez que eu postar algum vídeo referente à resolução dessas questões, eu vou avisar vocês ali nos grupos de WhatsApp que a gente tem, tá? Então, vamos seguir. Primeira questão que eu peguei é a questão 91, e ela é referente aqui a Na verdade, ela é mais uma questão de lógica, assim, envolvendo regra de 3, mas também trata de um conceito da física, que é o volume, né? Apesar de não se aprofundar muito nessa questão. Eu achei a questão um pouco confusa, assim, mas eu vou tentar explicar para vocês de uma melhor maneira possível, tá? Então, eu vou dar algumas dicas de resolução, né, dessas questões, porque como vocês podem ver, as questões do Enem, elas são muito, muito extensas, assim, em texto. Essa daqui até não tem tanto texto comparado com algumas outras, mas eu vou dar uma dica aqui para vocês não se perderem muito no tempo até, né, para resolver essas questões. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, que eu sugiro, né, para vocês fazerem, é anotar as informações que são pertinentes, tá? Anotar também de maneira organizada, que vocês consigam se organizar. E essas informações que vocês vão anotar sempre tem que se referir ao objetivo da questão. Geralmente a gente encontra esse objetivo da questão nas últimas linhas do texto, como por exemplo aqui, ó. O objetivo, o cerne, né, dessa questão é que volume de larvicida deve conter o frasco de plástico, tá? E é isso aqui o que vocês têm que responder nessa questão. Aí depois vocês vão começar a ler o texto sempre lembrando disso aqui, tá? Então, nessa questão a gente quer saber o volume, né, que deve conter dentro de um frasco plástico. Aí agora a gente começa a ler o texto e analisando cada frase e vendo se essas frases respondem a essa nossa pergunta aqui. Então a primeira frase é: nos municípios onde foi detectada a resistência do Aedes aegypti, o larvicida tradicional será substituído por outro com concentração de 10% V por V de um novo princípio ativo. Então, dessa primeira frase aqui, a gente não tem nenhuma informação que é pertinente à nossa questão inicial, né, que é referente ao volume de larvicidas que deve conter no frasco plástico. É mais uma introdução para fazer a gente perder tempo, tá? Aí a segunda frase: a vantagem desse segundo larvicida é que uma pequena quantidade de emulsão apresenta alta capacidade de atuação, o que permitirá a condução de baixo volume de larvicida pelo agente de combate às endemias. Na segunda frase também ela não é tão pertinente assim, mas ela nos dá a informação de que com essa nova concentração de larvicidas, o agente de combate à dengue ele vai poder levar um volume menor de frascos que são tão eficientes quanto ao volume que ele deveria levar anteriormente a esse novo larvicida, né? Aí a terceira frase: para evitar erros de manipulação, esse novo larvicida será fornecido em frascos plásticos e para uso em campo, todo o seu conteúdo deve ser diluído em água até o volume final de 1 litro. Nessa frase, então, a gente tem uma informação que é bem importante, né? De que todo o conteúdo, ou seja, os 10% da concentração do larvicida,
eles podem ser diluídos num volume até 1 litro de água, tá? Então aqui eu tenho um esqueminha para vocês, né? Eu coloquei que em 1 litro de água a gente pode ter a solução de 10% do larvicida. Beleza. Aí a quarta fase. O objetivo é obter uma concentração final de 2% em volume do princípio ativo. Nessa frase, então, a gente tira a informação de que, que para chegar a uma concentração de 2%, né, do larvicida, a gente tem que ter um volume diferente do que esse de 10%. Né? Então, em 10% a gente consegue diluir até 1 litro de água. Mas a gente quer frascos com 2% de larvicida. Então a gente tem que saber em quantos litros eu vou ter 2% de larvicida. É uma questão bem de lógica, assim, né, gente? Eu vou dar aqui uma tática para vocês resolverem utilizando a regra de 3 simples, que é lá da matemática. Então, se em 1 litro a gente tem 10%, em X litros a gente vai ter 2%, que é o que a gente quer descobrir, né? Aí, para resolver essa regra de 3, a gente faz aquela multiplicação em x. X vezes 10 dá x vezes 10 igual a 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, né? Então, x igual a 2 dividido por 10. Por que eu botei dividido por 10? Porque aqui a gente tinha o 10 multiplicando o nosso x e eu quero tirar esse 10 daqui. Eu quero deixar o nosso x sozinho, né? Então, para tirar ele daqui, eu passo ele lá para o outro lado da equação dividindo. Aí, dividindo 2 por 10, a gente tem 0,2. Beleza. Aí eu coloquei um balãozinho azul aqui, ó, que sempre que aparecer esse balão, no próximo slide vai ter a conta resolvida passo a passo, caso vocês não saibam resolver essa conta. Então, já que no Enem a gente não pode usar calculadora, a gente tem que saber dividir 2 por 10. Primeira coisa, 2, que é o nosso dividendo, ele é menor que o nosso divisor, que é o 10. Então, assim, a gente acrescenta um zero aqui no quociente e uma vírgula. Ao acrescentar esse zero e essa vírgula, eu tenho que acrescentar um zero aqui também. Não me perguntem por quê, porque eu não sei, tá, gente? Sou professora de física, não de matemática. E aí eu não sei muito bem esses detalhes mais profundos, assim, na matemática, mas eu sei como é que se usa. Então, a gente põe o zero e uma vírgula aqui e fica um zero aqui do lado. Agora sim, a gente tem o nosso dividendo, 20, maior que o 10, né? Para aqui dar 20, eu multiplico esse 10 por 2. Aí a gente vai ter um resto zero aqui. Portanto, 2 dividido por 10 dá 0,2. Por que eu posso fazer isso aqui, gente? Por que eu posso dividir o 20 pelo 10? Porque tanto dividindo 2 por 10 ou 20 por 10 vai nos dar o mesmo resultado. Vai dar? Tá, ignora essa parte, eu vou cortar. Beleza, gente. Agora, a gente encontrou a resposta igual a 0,2. Mas a gente vai olhar aqui nas alternativas e não vai encontrar esse resultado. Por quê? Porque a gente descobriu aqui, nos atentando, né, às nossas unidades, a gente usou porcentagem e litro, né? Então, a nossa resposta deu em litros, mas a gente tem as alternativas todas em mililitros. Então, a gente vai ter que descobrir quanto que vale 0,2 litros em mililitros. Para isso, a gente tem que saber que em 1 litro a gente encontra 1000 mililitros. Eu sei, gente, é chato, a gente vai ter que decorar essas coisas. Mas pensem pela lógica, ó. Mili lembra 1000, né? Então, 1 litro possui 1000 mililitros. Então, daí a gente faz uma outra regra de 3. 1 litro é igual a 1000 litros. 0,2 litros eu vou ter quantos mililitros? 1 vezes x, 1x. 0,2 vezes 1000, 200 mililitros, que é a alternativa D. Agora botei o balãozinho aqui, vamos fazer aquela conta. 1000 vezes 0,2. Primeira coisa, sempre que a gente tem um número com vírgula aqui, a gente tem que ter o mesmo número de casas decimais nos dois números.
Aqui eu tenho 0,2, uma casa decimal após a vírgula. No 1000 a gente não tem nenhuma vírgula, mas a gente pode acrescentar ela e colocar o mesmo número de casas decimais, e a vírgula sempre tem que estar embaixo da vírgula. 1000,0 é a mesma coisa que dizer 1000. Então, se fosse aqui, por exemplo, 0,22, 0,22, né? Teriam duas casas após a vírgula. Eu teria que pôr mais um zero aqui. Sempre tem que ter o mesmo número de casas decimais após a vírgula. Agora a gente basta multiplicar. Vou pegar o 2, multiplico por todos esses números aqui, vai dar esse número aqui embaixo. 0 multiplicando todos esses números aqui, vai dar tudo aqui embaixo. Aqui a gente sempre deixa, né, um espaço em branco. Também não sei porquê. Se puderem perguntar para a Rosângela e depois me dizer, me falem, porque eu não sei mesmo. Aí, beleza. Aí a gente soma isso com isso, né? Vai dar esse resultado aqui, 0,20000. Agora, aonde que a gente coloca a nossa vírgula? A gente sempre tem que contar quantas casas a gente tem após as vírgulas nos dois números, né? A gente tem uma casa aqui e uma casa aqui. E deslocar a nossa vírgula da direita para a esquerda. Então, se a gente tem duas casas aqui, vamos deslocá-la uma, duas casas. Que dando a nossa resposta de 200, que é a nossa letra D, pessoal. Gente, se vocês quiserem ir mais a fundo, né, nessa questão, assim, não tem tanto que se aprofundar, é mais uma regra de 3, sabe? Mas eu coloquei aqui, ó, 2 sites que tem exercícios para vocês resolverem para treinar como fazer a regra de 3, né, para vocês não se embananarem depois. Para quem não tiver internet e não puder acessar esses sites aqui, eu coloquei nesse próximo slide alguns exercícios para a pessoa resolver. E aqui estão as respostas, tá? Agora vamos ir para a nossa próxima questão. Pessoal, essa questão 92, ela é uma questão bem conceitual assim de física, então a gente vai analisar cada frase, cada coisinha que tem dizendo, tá? É uma questão assim de nível, acho que é um nível fácil, mas vocês têm que compreender bem o que cada conceito, o que cada propriedade dessa aqui significa, tá? Então vamos lá. Primeiramente, né, a gente vai fazer a mesma estratégia da questão anterior. Vamos lá nas últimas frases, né, da questão e ler o que pede. Dentre as propriedades de onda citadas, aquela associada ao aumento do brilho do laser é... Daí tem aqui amplitude, frequência, fase da onda, velocidade da onda e comprimento de onda. Então, analisando cada frase do texto, agora vamos ver se a gente consegue responder a nossa questão aqui. Primeiro, um professor percebeu que seu apontador a laser de luz monocromática estava com um brilho pouco intenso. O que é monocromático, gente? Quer dizer que é uma luz com uma cor só, ou seja, um laser verde ou um laser vermelho. É uma luz que sai dali com uma única cor, tá? Dessa frase, então, a gente tira a informação de que o brilho do laser estava um pouco intenso. Essa é a única informação que tem aí. Aí vamos lá para a frase 2. Ele trocou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou, sem que a cor do laser se alterasse. Isso é uma informação bem importante. Quando ele trocou a pilha do laser, ele notou que o brilho desse laser aumentou, porém não teve alteração na cor do laser. Tá? Terceira frase. Sabe-se que a luz é uma onda eletromagnética e apresenta propriedades como amplitude, comprimento de onda, fase, frequência e velocidade. Ou seja, a luz ela é uma onda eletromagnética, né, como está afirmando aqui na frase 3, e ela tem todas essas propriedades que são listadas acima. E aí o questionamento é, quais dessas propriedades da luz ali ditas associam ao aumento do brilho, ou seja, é através da amplitude que a gente aumenta o brilho, é através da frequência, da fase da onda, da velocidade ou do comprimento. Então, para a gente conseguir responder essa questão, a gente tem que analisar o que cada propriedade significa, tá? Então, vamos começar com a letra A, que é a amplitude. A amplitude, então, de uma onda ela é a medida da magnitude da oscilação de uma onda. Ou seja,
ela está relacionada à intensidade luminosa. Quanto maior for essa amplitude da onda aqui, que é a medida, a gente chama aqui de um eixo, digamos x, tá? Um eixo x, é a medida do eixo x até a sua parte mais alta da onda, que seria a crista aqui, né? Ou também a medida do x até o vale de uma onda, tá? Então, quanto maior for essa amplitude, mais magnitude ela vai ter, mais intensa será a luz, né? Então, eu vou mostrar isso para vocês aqui nos próximos slides, tá? Aqui a gente tem um simulador que é encontrado nesse site aqui, ó. Vou abrir esse site para vocês verem como é que a gente vê no simulador isso. Beleza, gente, abri o simulador, tá? Esse é um simulador de ondas, né, com uma introdução. Aqui tem 3 tipos de ondas, a onda geradas na água, no som e na luz. Como a nossa questão se refere às ondas da luz, eu vou aqui para a luz, tá? Então, o que a gente encontra aqui nesse simulador? Primeiro, aqui a gente tem um laser, tá? Quando eu clico nesse botãozinho verde, ele simula uma onda de luz se propagando. Vou desclicar aqui. Aqui a gente tem a alteração da frequência do laser, ou seja, qual vai ser a luz que o laser vai estar emitindo. Eu vou deixar aqui no verde. E aqui a gente tem a modificação da amplitude, desde a amplitude 0 até uma amplitude máxima. Aqui a gente não tem medidas da amplitude, por exemplo, 0, 1, 2, 3. A gente tem de 0 a amplitude máxima. Então, no início eu vou deixar numa amplitude aqui bem baixinha. Eu vou acrescentar um gráfico. Esse gráfico aqui, ele nos diz como a onda ela vai se propagar, tá? Em sua posição, aqui é a posição da onda. E aqui, nesse eixo, a gente tem o campo elétrico, ou seja, a intensidade do campo elétrico dessa onda. E aqui eu vou colocar uma tela. O que significa essa tela? Essa tela é onde a nossa luz vai se projetar. Por exemplo, se eu apontar um laser para uma parede, a projeção da luz vai ser na parede. Então, vamos imaginar que isso aqui é uma parede, tá? Agora eu vou dar play aqui. Coloquei a luz verde, uma amplitude bem baixinha. Ó. A gente pode ver aqui no nosso gráfico que a nossa amplitude é bem baixinha. E a luz que chega lá na nossa parede, né, na nossa tela, vai ser nessa intensidade aqui de verde. Agora eu vou aumentar aqui a amplitude para vocês verem que cor que vai chegar aqui na nossa parede. Olha ali, a amplitude ficou bem grande, né? Aumentei ela. Agora vocês notaram que começou a brilhar mais aqui a luz na nossa parede? Então, a amplitude está relacionada com o brilho dessa onda aqui que vai se propagar através do laser. A cor da luz não se modificou, o que se modificou foi o brilho, tá? Beleza, gente. Como já vimos ali, então a alternativa A, né, seria a nossa alternativa correta, porque é a amplitude que está associada ao aumento do brilho do laser. Mas vamos continuar vendo aqui as outras alternativas e ver por que elas não são a correta, né? Então tá, vamos ver a frequência. A frequência ela é a quantidade de oscilações de uma onda em um determinado tempo. No caso da luz, né, que é uma onda eletromagnética, se a gente altera a frequência dessa luz, a gente troca a cor dela. E isso eu vou mostrar para vocês no simulador novamente lá, naquele simulador que eu mostrei para vocês, a alternância do brilho da luz através da amplitude. Aí, pessoal, ó, aqui a gente tem uma frequência, né? Eu vou alterar para uma frequência maior. Olha a cor que saiu o laser. Foi para uma cor mais roxa, né? Agora eu vou diminuir essa frequência aqui. Vou lá para um vermelho. Vocês viram que a frequência é o número de oscilações que a gente tem num tempo. Conforme a gente aumenta essa frequência, vão ter mais oscilações. Vai se repetir muito mais vezes essas ondas aqui. Conforme eu diminuo,
vão ter menos oscilações. Ó, ela parece que tem menos oscilações num tempo que a gente está observando. Então, quando a gente altera a frequência, a gente altera a cor daquela onda de luz que está saindo ali do laser. Portanto, AB, né, que é a frequência, não seria a nossa resposta correta, porque a gente viu ali que não há alteração da cor da luz. Agora a gente vai para a alternativa C, que é a fase da onda. Essa propriedade está relacionada à posição de uma onda periódica nesse círculo que a gente chama de círculo trigonométrico. Mas o que tem a ver, né, o círculo trigonométrico com ondas? Aqui eu coloquei um GIF para vocês visualizarem melhor, que para vocês conseguirem ver esse GIF, vocês têm que fazer o download do arquivo, tá, gente? Se vocês visualizarem ele online pelo Drive, não vai dar para vocês verem o movimento dele. Então, aqui acima a gente tem a representação de uma onda, tá? Que é essa bolinha aqui que está se movimentando, esse pontinho laranja, descrevendo um movimento harmônico oscilatório, tá? Então, a gente pode representar esse deslocamento no círculo trigonométrico. Ó, vocês veem que a bolinha, conforme vai para cima e para baixo, a gente tem uma associação ao movimento dela nesse círculo aqui. Eu coloquei um outro GIF aqui, ó, também para vocês conseguirem visualizar, onde a gente tem a propagação de uma onda aqui nas imagens que a gente geralmente vê, né, sobre ondas, mas a projeção dela também no círculo trigonométrico. Ó, quando aumenta a partezinha vermelha, que é esse tracinho vermelho, aumenta aqui no círculo e lá nessa imagem também aumenta e diminui conforme o círculo está representado. Aí a gente diz o seguinte, ó, que a fase de uma onda é o ângulo aonde essa onda se encontra. A gente sabe, né, que um círculo ele possui 360 graus. Se eu sair dessa posição aqui e andar o círculo inteiro, eu andei 360 graus. Abaixo eu coloquei aqui, ó, uma onda que está na posição 20 graus do círculo. Ou seja, se essa bolinha aqui é uma onda, está representada aqui nessa posição, a sua fase é 20 graus, tá? Aqui eu coloquei um outro exemplo. Ó. Temos que a onda está na posição 280 graus, ou seja, 280 graus é essa posição aqui, tá? Então, a fase não tem nada a ver com a alteração do brilho da onda. A fase é o ângulo em que se encontra uma onda, tá? É a posição no círculo trigonométrico. Agora vamos ver a velocidade da onda, que é a alternativa D. A velocidade da onda, a frequência e o comprimento dessa onda, a gente tem uma equação que relaciona essas grandezas. A gente diz que a velocidade de uma onda vai ser igual ao seu comprimento de onda, que é o lambda, vezes a sua frequência. Então, se a gente não teve alteração na frequência, não alteramos, né, a cor da luz desse laser aqui, como a gente já viu anteriormente, a velocidade não vai se alterar, porque eu não alterei a frequência, tá? Então, o brilho, como ele não se alterou, devido à velocidade da onda. Não foi isso que causou a alteração do brilho, que causou a alteração foi a amplitude, porque a gente não houve modificação da frequência aqui. Se a frequência tivesse se modificado, ou seja, a luz tivesse, sei lá, virado vermelha, a luz do laser saísse vermelha, a gente ia ter uma modificação na velocidade, tá? Agora, vamos ver o comprimento de onda. O comprimento de onda vai ser a distância entre um ponto e que essa onda passa a se repetir. Por exemplo, aqui a gente tem uma onda, tá? Nesse ponto aqui, onde a gente chama de crista, quando a onda passar a se repetir novamente, ó, aqui ela está descendo. Desceu, 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 começou a subir, a subir, subir, e aqui ela vai começar a descer de novo. Ela está repetindo novamente esse movimento. Então aqui a gente diz que é um comprimento de onda. A distância entre dois vales também, que é a parte mais baixa dessa amplitude dessa onda, também representa um comprimento de onda.
Agora vamos pegar outro ponto em que essa onda se repete, ó, esse ponto amarelo aqui. A onda está subindo, aqui ela passa a descer. Está descendo, começou a subir de novo. Aí aqui nesse outro ponto ela começou a descer, ou seja, ela está se repetindo aqui. Então aqui a gente tem também um comprimento de onda. O comprimento de onda, então, vai ser a distância entre duas cristas ou dois vales, ou qualquer ponto em que essa onda passe a se repetir, tá? Então, o comprimento ele possui relação direta com a velocidade e a frequência da onda, como a gente viu aqui, né, nessa equação. Portanto, se não houve também alteração na frequência, né, dessa onda, a gente não vai ter alteração no comprimento dessa onda. Porque a gente costuma dizer que quanto maior for o comprimento de onda, menor vai ser a frequência da onda e assim vice-versa. São grandezas inversamente proporcionais. O que significa inversamente proporcional? Significa que quando eu aumento um, vai diminuir o outro. Se eu aumento o comprimento de onda, eu diminuo a frequência. Se eu aumento a frequência, eu diminuo o comprimento de onda. Então essa alternativa também não é a correta. Por quê? Porque não houve alteração na frequência, a frequência não diminuiu e nem aumentou. Então o comprimento de onda permanece igual. Então o que nos resta apenas a alternativa D, né? De como resposta certa. E é isso, gente. Aqui eu coloquei alguns materiais, né, também, para se vocês quiserem se aprofundar mais nessa parte de ondas. Quem não tiver internet, né, eu coloquei aqui todos os materiais, todos os prints, né, nos próximos slides. Aí aqui um material do Khan Academy, que é uma plataforma bem interessante para vocês estudarem, né, quem tiver condições de seguir mais a fundo, assim, quem quiser conhecer mais. E aqui também de um site da URG sobre as propriedades das ondas, tá? Então tá, pessoal, é isso. Muito obrigada, eu desejo a vocês bons estudos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dúvida da minha explicação, vocês podem me chamar no WhatsApp que a gente conversa individualmente para chegar a uma conclusão, tá? Então, muito obrigada.